Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Pois é, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. É bem simples, você pode participar com a gente formulando sua pergunta através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita pelo WhatsApp e formular a sua pergunta. Já estamos com 99.800 aplicativos já baixados. Faltando apenas 200 aplicativos para chegarmos aos 100 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Pierre Barnabé. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Delza Gitaí, Claudinha, lá em Campinas. Um beijo no coração. E a todos os ouvintes da nossa Rádio Brasil Espírita, do nosso programa Ciência e Espiritualidade, aquele abraço fraterno. Sintam-se todos abraçados por mim, por Delza, por Márcio nesse momento. Nós vamos, como todos os programas, iniciar a nossa noite compartilhando a mensagem de Marco Prisco, do livro Luz Viva, psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo extrato compõe o projeto Lições de Vida. A gente pode encontrar essa mensagem no site liçõesdevida.org.br. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Ouçamos. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo, sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se pode-se demonstrar ser um bom falante. Nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio
e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com a paciência para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa mensagem, como sempre, ela nos remete e nos leva a compreender a beleza da humildade intelectual e a grandeza de sentimentos que devem nortear as relações interpessoais. Essa grandeza de sentimento, essa humildade que caracteriza o nosso programa Ciência e Espiritualidade, que tenta trazer a todos essa conexão necessária para a evolução do ser integral. É bom lembrar, queridos ouvintes, que esse programa sempre vai tratar do assunto de ciência e espiritualidade, e em cada mês a gente tem uma temática tratadas em 2 momentos. Num primeiro momento, mais à luz da doutrina espírita, em que Delza e eu fazemos uma pequena explanação, e num segundo momento com um convidado externo, que pode ser um médico, pode ser um pesquisador, um professor, um advogado, que trabalhe na área que a gente está discutindo. Então, nós trazemos esse programa Ciência e Espiritualidade numa perspectiva além de fronteiras. Além disso, nós estamos no mês da mulher, no mês de março, e o nosso bate-papo de hoje, o início de conversa de hoje, é com a temática A Mulher e o Papel Socioespiritual. Então, já desde o começo, convido a todos os ouvintes que venham fazer as perguntas, mandem as perguntas pelos aplicativos, e Márcio nos trouxe um número fantástico nesse início da noite, que nós estamos com quase 100 mil aplicativos da Rádio Brasil Espírita. Então, que você ajude aí, nós estamos com 99.800, que os 200 que estão nos ouvindo se cadastrem agora e façam com que nós quebremos essa meta aí de 100 mil aplicativos, ajudando as mentes e os corações de todo o planeta. Bom, vocês têm nosso endereço, Márcio já falou para vocês, e nesse momento a gente vai começar a falar então sobre essas magníficas mulheres e o papel delas socioespiritual dentro da condição planetária. Obviamente que a gente não poderia deixar de abordar esse assunto com uma grande mulher do nosso lado, que é a Delza Agitaí, ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, trabalhos na saúde do Estado de Alagoas, nossa companheira de programa como apresentadora, mas com certeza uma admirável mulher, e eu não posso me fazer sem quase entrevistá-la nesse momento, porque na verdade é pela grandeza da sua postura como mulher e exemplo na sociedade alagoana, e também para a sociedade espiritual, por que não? Delza, por que então, dentro desse mês da mulher, por que nós escolhemos essa temática de falar sobre esse papel sociocultural da mulher? Por que esse tema? Boa noite, muito obrigado, meu querido amigo, Já há um ano que a gente trabalha juntos e cada vez nos respeitamos e nos admiramos mais. Boa noite, Márcio Eduardo, nosso querido amigo aqui também. Boa noite, Claudinha, aí em Campinas. Feliz retorno das suas férias. Receba também de mim um beijo no coração e a saudação especial também essa grande mulher que está sempre a postos nos ajudando e consolidando a Rede Brasil Espírita. Pierre, não podíamos estar no mês de março e não escolhermos esse tema. Esse é um tema, a escolha desse tema é porque nós quisemos celebrar as mulheres, o seu papel histórico na sociedade, as suas lutas e conquistas de ontem, mas também os desafios de hoje e de amanhã. Mas, sobretudo, nesse primeiro programa, como é o nosso formato, então é o programa que inaugura o tema, também a visão espírita sobre a mulher como um ser transcendente, um ser espiritual,
que não se limita apenas ao biológico, ao social, ao psicossocial, mas vai além, não é, como um ser espiritual, ora encarnado no corpo biológico de mulher. Eu já estou entrando nessa frase, né, ora encarnado no corpo biológico de mulher, lembrando que a doutrina espírita, ela resgata, né, os princípios da igualdade e da complementariedade entre o homem e a mulher, baseadas num raciocínio bem simples. É que a lei da igualdade e complementariedade é uma lei natural. Portanto, ela é um princípio na natureza. Não é? Quando nós falamos em igualdade entre o homem e a mulher, não é uma questão político-social, é uma questão de uma lei natural, como nos diz a doutrina espírita. Eu vou ler um texto aqui de Leon Denis. Leon Denis, ele viveu entre 1846 e 1927, portanto, séculos XIX e início do século XX. E ele conviveu, inclusive, um tempo com o Kardec, e a partir dos 18 anos de idade ele se tornou espírita. Então, tem uns trechos do livro No Invisível, cuja primeira edição ainda foi no século passado. Diz assim, aspas, durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas condições foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter. O moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-as sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra-a em sua missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do espaço. Dá uma pausa e continua. O materialismo, não ponderando senão o nosso organismo físico, faz da mulher um ser inferior por sua fraqueza e a impele à sensualidade. Com o espiritualismo, porém, ergue de novo a mulher à inspirada fronte, vem associar-se intimamente à obra de harmonia social. E, nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Cessa, desde então, a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se alinham e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial nas obras da divina inteligência. Que belo texto, né? Principalmente quando a gente lembra que é um texto ainda escrito no século passado, né? Início do século XX. Mas eu quero também resgatar um pouco essa questão da visão espírita da mulher, já que o tema é a mulher do ponto de vista socioespiritual, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, lembrando que ele foi publicado
em 1857, onde estava em plena efervescência, né, uma discussão interessante sobre o papel da mulher, com inúmeros movimentos já iniciados em relação à mulher, sobre a questão do direito do voto, do sufrágio, né, universal. Então, Kardec, ele, nesse livro, na questão 201, ele pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Que acha? Que acha? Será que pode? A resposta, né, do espírito de verdade é de certo. Quer dizer, não, nem titubeia, né, de certo. Em nova existência, pode o espírito. Desculpem, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Bom, aí vale uma reflexão. São os mesmos porque o princípio da reencarnação, né, permite que nas reencarnações sucessivas o espírito ora encarne em um corpo biológico de mulher, ora em um corpo biológico de homem, a depender das suas propostas e das suas condições de evolução. Não é? Então, é interessante aí já que a gente vê que é mero exterior o fato de ser homem e mulher. A essência é o espírito, e o espírito não tem sexo, portanto. Não é? Mas, continuando nesse mesmo capítulo, na questão 202, Kardec pergunta: quando encarna, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Essa é uma questão tão interessante que ainda hoje a gente faz, né? Muitas pessoas fazem, né? Quando eu morrer, Deus me livre de reencarnar como mulher. Não é? Eu não quero sofrer mais o que eu estou sofrendo nessa vida. Eu quero encarnar como homem, porque homem pode de tudo. Às vezes a gente ouve essa fala, não é, Márcio? Não é? Às vezes a gente ouve. Mas a resposta é: isso pouco lhe importa. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo. Não é? Visto que lhes cumpre progredir. Então não adianta discutir o sexo dos anjos. Não adianta, porque não tem. Nem dos anjos decaídos. Exatamente. Continuando, ele diz: visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona deveres especiais e provações, e com isso o ensejo de ganharem experiência. E é importante, né, para os ouvintes, né, já trazendo, não te interrompendo, te interrompendo, é a questão 781 do Livro dos Espíritos, né, que independente do sexo é dado ao ser humano, né, ou ao homem, no caso o homem como ser humano, o poder de deter a marcha do progresso. Isso não está ligado ao sexo. E o Espiritismo nos traz muito, quer dizer, então olha a pergunta: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso, quer dizer, de parar a marcha do progresso, quer dizer, independente do sexo que você vai assumir fisicamente? Não, mas o de entravar algumas vezes. O progresso, sendo uma condição de natureza humana, não está ao alcance de ninguém e ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Então isso traz claramente, né, aquela questão: não quero mais vir como mulher, quero vir como homem. Na verdade é o que nos cabe
no que necessitamos para realmente não parar essa marcha do progresso como espírito. Mas desculpa ter interrompido. Não, tudo bem. O que o comentário sobre essa questão 201 e 202, essas questões, é que de fato a gente reencarna num corpo biológico, seja homem ou mulher, conforme as nossas necessidades de aprender. E aprender o quê? Aprender a amar. Porque essa é a nossa missão, né? Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a única missão que nós temos aqui encarnados, ou no plano espiritual, é aprender a amar. Então, o que é que as reencarnações nos proporcionam? Elas nos proporcionam, a cada vez, quando a gente adentra na escola da vida encarnada, experiências em que a gente vive situações diferentes para que a gente possa, de fato, Pierre, na prática, entender as dificuldades e as necessidades do outro, não é? E com isso a gente vai aprendendo a respeitar o outro como gostaríamos de ter sido ou de ser respeitados. Então, de uma forma bem simples, se eu nasço nessa reencarnação como homem e tenho prazer em submeter a mulher a qualquer tipo de submissão, exercito o meu poder, seja no lar, seja no trabalho, ou até vou além e pratico violências contra a mulher, eu preciso, de fato, numa reencarnação posterior, entender o processo por que passa a mulher diante de uma situação ou sofrendo uma situação desse tipo. E aí é aconselhável, de fato, que passe, uma, duas ou três reencarnações, aprendendo essa dificuldade que a mulher tem até em viver naturalmente em sociedade. Mas a doutrina espírita é muito bonita, porque ela também já nos traz, desde muito, essa questão da igualdade natural entre o homem e a mulher. Para ideia, em 1800, e eu estou falando em 1800, século XIX, na revista espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que era uma revista para divulgação, do espiritismo que estava nascendo naquele momento, lá na França, em Paris, Kardec escreve com assessoria, evidentemente, de médios, portanto, é uma escrita dos dois planos. Eu vou ler 3 situações que eu achei assim, muito atuais e que demonstram um espírito de Kardec, intimorato, dado que a situação era uma situação em que se posicionar podia perder cargos, perder méritos diante da sociedade. Então, lá está escrito, num tema, numa dissertação, o Estado Social da Mulher, escrito em 1865, mais precisamente em outubro. Veja o que diz, aspas, filha de Deus, ela amará em seus filhos a visita do Espírito Criador, quererá saber para ensinar aos seus, porque a mulher era proibido educar-se, amará seu país e saberá a sua história, a fim de iniciar seus filhos nas grandes ideias progressivas. Continua, serão mães e médicas, conselheiras e mentoras. Numa palavra, serão mulheres, segundo o Espiritismo, isto é,
o futuro, o progresso e a grandeza da pátria em sua mais larga expressão. Veja que maravilha, né? Que maravilha. Mais adiante, aí, já em 1866, ele diz: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher. Meu Deus, não é? E você sabe, e daí você, dentro desse contexto, Delza, a gente vê que a mulher, como ela era menosprezada, né, até em relação ao próprio espírito, né, durante muitos... E isso, eu não sei em que momento da história, mas se a gente for para o texto também de Leon Denis, e ele traz um texto fantástico, que ele fala que a mulher ela é mais valorizada na antiguidade, né, do que na própria... Isso é muito interessante. Então eu vou ler essa parte do texto de Leon Denis, o Espiritismo e a Mulher, que ele fala também do espiritualismo, que faz parte desse livro que a Delza acabou de falar. A antiguidade pagã teve sobre nós a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. Suas faculdades se expandiam livremente nos mistérios. Sacerdotisa nos tempos védicos ao altar doméstico, intimamente associada no Egito, na Grécia, na Gália, as cerimônias do culto, por toda parte era a mulher objeto de uma iniciação, de um ensino especial, que dela fazia um ser quase divino. A fada protetora, o gênio do lar, a custódia das fontes da vida. A essa compreensão do papel que a mulher desempenha, nela personificando a natureza com suas profundas intuições, suas percepções sutis, suas adivinhações misteriosas, né? É que foi devido à beleza, à força, à grandeza épica das raças grega e céltica. Então a gente vê que na antiguidade, Delza, essas mulheres parece que eram até mais valorizadas como espírito, como alma, né? E eu acho que tem mais um pedaço muito bonito do Leon Denis ainda, porque tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. É a mulher que desde o berço modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. Até aos 7 anos o filho permanecia no gineceu sob a direção materna. E sabe-se que o que foram as mães gregas, romanas e gaulesas. Para desempenhar, porém, tão sagrada missão educativa, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento da lei das pré-existências e das reencarnações, porque só essa lei dá a vida do ser que vai desabrochar sobre a égide materna, sua significação tão bela e tão comovedora. Muito lindo, não é? Muito lindo. Muito lindo. Pois é, não é? Então, Pierre, a nossa doutrina, né, o Espiritismo, ele já traz, bem antes, né, da florescência, vamos dizer assim, dos movimentos feministas, né, essas concepções em que a mulher, de fato, não apenas tem alma, mas é um elo de ligação também, e você citou aí as resgate a essas eu acho que não o resgate o espiritismo, ele retoma uma discussão muito mais rica, muito mais não só da alma e do espírito, mas do valor material da mulher no processo da evolução do ser material também, né? Isso. E aí Kardec escreve: pobres homens, se refletisseis, antes deverias regozijar-vos
que vos afligir com a emancipação da mulher e admiti-la no banquete da inteligência, abrindo-lhe de par em par todas as portas da ciência. Veja, não é? Então, esse resgate, inclusive, é o resgate da própria figura da mulher na antiguidade, né? Quando ela, na maioria das culturas antigas, servia como médium, né, de intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, né? E eram as grandes, inclusive isso tem, além da educação dos grandes filósofos, como traz, né, dos grandes nomes, os vultos históricos criados na antiguidade pelas mulheres, inclusive no processo educativo, essas mulheres como pitonisas ali na era agrícola, eram elas que faziam os condicionamentos e as decisões de reis e de chefes de exército, né, fazendo as premonições para que aquilo... Isso, né? E outro resgate que eu coloco pela doutrina espírita é o respeito que a doutrina tem por Maria. Sim. Não é? Por Maria. Então, Maria como filha de Deus e mãe de Jesus. Não é? Maria, na doutrina, ela é referenciada, né, como um espírito perfeito, dos mais elevados, um espírito tão elevado que teve o merecimento de ser a mãe de Jesus, não é? Maria que logo e muito novinha, não é? Ela deu-se, né, totalmente nessa missão de ser mãe de Jesus, numa responsabilidade junto com José muito grande, né, por ter aquele neném, e depois, inclusive, não voltando para seu lar após o nascimento de Jesus, mas indo para o Egito. E Maria, portanto, né, nós a reconhecemos e entendemos que ela é nossa irmã e nossa mãe, e que é sublime, né? Ela a sublimidade com um espírito superior de interceder por nós, de nos consolar, de nos guiar, sem, contudo, interferir em nosso livre-arbítrio. Isso aqui também nos coloca muito respeitosos em relação à condição de Maria, né? A doutrina, né? E quantas vezes a gente vê a posição de Maria, inclusive no primeiro chamado milagre de Jesus, né? Quando ela solicita a Jesus a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e Jesus atende, né? Então, uma relação de amorosidade efetiva entre ela e Jesus, e entre ela e as outras pessoas, e, portanto, ao próximo, para evitar, por exemplo, um fato desagradável numas bodas de casamento. Então, Pierre, você está, de fato, né, convidado a refletir e se regozijar, não é, com a emancipação da mulher, e fazer muito e muito por isso. Muito bom. Tem perguntas aí, Márcio? Parece que o Márcio já está mandando perguntas aqui para a gente. Mandou? Vamos começar com as perguntas? Pode ser. Aqui, né? Olha só, a pergunta é da Anitta, do bairro Cidade Universitária de Maceió. Observa ainda que a mulher, em algumas denominações religiosas,
a exemplo do catolicismo, não pode realizar missas, somente sendo possível o padre. O que o Espiritismo tem a falar sobre algumas condutas que ainda não foram alteradas ou atualizadas pela sociedade? O que nós podemos dizer é que o Espiritismo, ele propugna pela emancipação da mulher. No Espiritismo não há nenhuma diferenciação. Não é? Nós não e o que temos, se entende por essa emancipação? Nós não temos dogmas, né? Não temos assim uma hierarquia dentro da doutrina em que há cargos ocupados, seja por homens ou por mulheres. Então, o espírita é aquele que envida todos os seus esforços para se tornar melhor. Então, essa é uma questão bem clara para todos nós que somos espíritas. Evidentemente que tanto no Ocidente como no Oriente, não é, nós ainda precisamos, como falei há pouco, de muita luta e de muitas conquistas. Não é? E a luta da mulher, né, não é de hoje. Quando a gente fala, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, nós temos que nos lembrar que ele foi criado como uma homenagem à mulher pela Organização das Nações Unidas, mas que, na realidade, é uma celebração das conquistas sociopolíticas e econômicas das mulheres desde o século XIX, início, né, aprofundando-se no início do século, desde o final do século XIX, e continuando, a gente já está no século XXI, se perde um pouco, né? Continuando no século XX. Somos interseculares. E ainda mais necessário nesse século XXI, como bem faz o questionamento a nossa amiga, como é o nome dela? A nossa amiga Anitta. Né? Como a Anitta, né? Então, no entanto, Anitta, olha, as lutas e os desafios da mulher, eles demandam a própria história conhecida da humanidade e em todos os tempos, né? Quando a gente fala, por exemplo, nessa luta, a gente fala de luta de séculos, né? Porque a história, ela resiste a inúmeros acontecimentos marcantes, protagonizados por mulheres, por movimentos organizados, né? Cita-se, por exemplo, como aquela greve das trabalhadoras da indústria têxtil, que culminou com a morte de 140 trabalhadoras queimadas dentro da fábrica, como isso em Nova York, né, em 1911, como o estopim, vamos dizer, para a criação, ou a referência maior para a criação do Dia Internacional da Mulher. No entanto, não é bem assim, né? Na realidade, esse dia ele foi criado ainda na Dinamarca, bem antes, em torno de 1911, e só em 75 que é o ano internacional. Que é o ano internacional da mulher, que a ONU chancelou essa data. É interessante você falando de toda essa questão dos direitos. Se a gente for até para a Revolução Francesa, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem uma francesa, Olympe de Gouges, né, que ela faz a declaração dos direitos da cidadã. E ela reivindicava o direito feminino de todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo suas capacidades. Ela afirmava que se a mulher tem o direito de subir num palco, num palanque, para se apresentar ou para fazer, ela também tem o direito de realizar atos públicos e cerimônias solenes, ela também tem direito à tribuna e direito a empregos. Mas mais interessante, você veja como os homens
A gente que é dos homens até tem vergonha nesse momento, né? Que, na verdade, daí na segunda metade do século XVIII, realmente foi conseguido esses direitos, né, através da Revolução Industrial, mas trouxeram consigo uma série de reivindicações. Então foram aceitas as reivindicações, mas por que foram aceitas? Para a absorção do trabalho feminino pelas indústrias como forma de baratear os salários. Isso. Você insere a mulher na produção, né? Ela passou a obrigada a conviver com jornadas de trabalho de 17, 18 horas diárias, com condições insalubres, né? Espancavam-se, né? E ameaças sexuais constantes e com salários abaixo do que eram pagos pelos homens. Então, até a entrada dos direitos da mulher no mercado de trabalho, ela já foi taxativa no sentido do quê? De ser menosprezada, de ser subjugada. E a gente tem as discussões das feministas do século XX e XXI, em que sentido? Né? Que precisava a mesma valorização do profissional, né? Do gênero masculino e do gênero feminino, mas que isso já, né, você vê que realmente tem um fundamento até histórico, né, por causa do que elas entraram nas indústrias para baratear o custo de trabalhar mais. E as guerras, né, tanto a Primeira Guerra, mas principalmente a Primeira Guerra Mundial, com a saída dos homens para ir para os frontes, né, para ir para as guerras, o que é que aconteceu? Abriram-se as portas das fábricas, né, e as mulheres, principalmente as das classes média e alta, elas ocuparam esses espaços, essas vagas, não é? E substituíram aquela mão de obra que estava lá na guerra. Quando os homens retornaram, elas então já tinham visto, já tinham descoberto, né, novas realidades e descobriram um mundo novo, né, de liberdade e de oportunidade, mas começam novamente a ser substituídas pelos homens ou, para ficar empregadas, se submeterem aos salários inferiores e uma jornada de trabalho maior. A gente fala, por exemplo, nessa questão da mulher, das lutas socioeconômicas e sociopolíticas das mulheres ao longo do tempo, mas a gente não vê, e aí, Anita, a gente não vê, né, pelo menos não é ressaltado ou realçado, as grandes lutas e conquistas das mulheres do ponto de vista da espiritualidade. E isso permanece ainda hoje, não é? Quando se fala, por exemplo, em mulheres que ainda não podem ter acesso a determinadas práticas dessa ou daquela religião, com certeza essas práticas, né, refletem também a dimensão espiritual da mulher. Se a gente se lembrar, muito recentemente na história da humanidade, na Idade Média, quantas mulheres foram queimadas vivas, inclusive, e por exemplo, mesmo independente disso, ou do período, um grande exemplo é Joana d'Arc. Eu posso, já aproveitando que você está, parece que, né, a espiritualidade ela condiz, né, e ela harmoniza as nossas falas. A Silvia de Maceió, do bairro Prado, ela acabou de mandar a pergunta: qual a importância de mulheres como Joana d'Arc na evolução religiosa como despertar para a humanidade? Então, Pois é, né? Joana d'Arc era uma jovem, né? Mas ela fez um grande feito, né, para a França, quando ela, ouvindo vozes, portanto, uma grande médium, né, conduziu transformou a realidade de guerra da França e conseguiu, não é, vestida como homem, não é, trazer a vitória ao exército francês.
E teve que se passar por homem. Teve que se passar por homem para isso, né? Pois bem, então, do lado da espiritualidade, a gente vê a Joana d'Arc como uma grande médium, né, que recebia todas as instruções dos espíritos para as ações aqui na vida biológica. Por outro lado, exatamente por conta disso, ela sofreu, ela foi queimada viva, né? Então, arma-se um poste, coloca-se uma jovem amarrada e uma fogueira embaixo e queima-se essa jovem. Por quê? Porque não se podia permitir que houvesse comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Não é? Naquela época. E hoje, se a gente não tiver cuidado e vigilância, não resta dúvida que poderia acontecer fatos parecidos. Me desculpe a reflexão. Mas é verdade. Não é? Então, Joana d'Arc, depois, muito tempo depois, é que ela foi resgatada pela igreja. Sim. Não é? E transformou-se em Santa Joana d'Arc e passa a ser a padroeira da França. Você veja. Então, não é? E a própria igreja que a queimou, né? Então veja como é importante se a gente analisasse, como é o nome? A nossa amiga aqui, é que hoje eu estou meio esclerosado. Tá mesmo, viu? Não, mas tudo bem, eu vou tomar no Memorex. É a Silvia do Silvia, viu, Silvia? Realmente a sua pergunta é muito pertinente, né? Se a gente analisasse, refletisse o papel de Joana d'Arc na história da humanidade do ponto de vista da espiritualidade, a gente perceberia que ela serviu como um grande farol, um grande instrumento de percepção entre os dois mundos, para que a gente pudesse de fato entender como é importante essa comunicação e que a doutrina espírita nasceu a partir desse entendimento através das observações e da construção através da codificação do Allan Kardec desses princípios. Agora eu fiquei emocionada. Mas continuando ainda, viu, Silvia? E a Anita também, principalmente, vamos nos lembrar de duas mulheres, não é, muito importantes e que são referenciais na história da humanidade. Eu estou falando de Eva e estou falando de Pandora. Agora nós vamos para a etimologia, né? Então, não é? Quando a gente lembra-se de Pandora, por exemplo, quem é Pandora? Pandora é uma mulher muito bela, muito sábia, foi a primeira mulher criada por Zeus, mas ela foi criada para quê? Para ser dada ao homem como punição pela ousadia de Prometeu de ter roubado o fogo do Olimpo e dado aos homens. Olha só. Pandora, ela não nasceu de outra mulher, ela nasceu da cabeça de Zeus. E ela tinha alguns senões do pai, e um dos mais importantes era que ela tinha que permanecer virgem durante toda a vida. Surge, né, um dos momentos históricos que surge a Virgem. Isso, né? Como imaculada, né? Dentro da santidade. Aí foi dado a Pandora, o que se desse a gente agora, a gente faria a mesma coisa, independente de ser homem ou mulher.
Foi dada a Pandora a caixa. Então, a mitologia grega nos dá a caixa de Pandora, né? Uma caixa lá fechadinha e dizendo assim: olha, você não pode abrir essa caixa. Guarde, você vai dar de presente ao seu marido, mas você não pode abrir essa caixa. Pandora vai para lá, vai para cá, olha para a caixa, fica pensando o que é que tem dentro dessa caixa, e aí abre a caixa de Pandora. E o que é que sai da caixa de Pandora? Todas as desgraças, todas as maldições do mundo. Resta lá somente a esperança. Porque ela fecha na carreira a esperança caixa. ficou com ela. A esperança ficou lá, não é? Então, veja, Pandora, né, ela é tida o quê? Como traiçoeira, como tagarela, curiosa, maldosa. Ela foi alertada por Epimeteu para não abrir a caixa e desobedeceu ao homem, não submeteu-se à sua ordem. Muito bom. Agora você vai Veja trazer que mulher culpada, né? Veja que mulher danada, né? Mas vem Eva, né? E Eva, ela é citada, né, na Gênese, e me parece que é citada também no Alcorão, eu não tenho certeza. Então, o que é que Eva faz? Eva e Adão viviam os dois no paraíso, donos, né, de toda aquela beleza, né, senhor das terras e dos animais, e ela tinha como única senão eles dois não comerem da árvore do conhecimento, né, que seria tido simbolicamente como a maçã. O que é que Eva faz? Ela se submete à malícia da serpente, portanto também maliciosa, não é? E a serpente, então, também tão maliciosa como a serpente, ela consegue seduzir Adão. Um pobre coitado, né? Um homem que estava lá sem saber de nada, e chega aquela mulher e o seduz para ele comer a maçã. A vítima de ontem e a vítima de hoje, muitos ainda, né? Como resultado, eles são expulsos do paraíso e trazem para todo, e esse fato, né, de comer a maçã, a culpa é de Eva, que induziu Adão a fazê-lo, e origina-se o pecado original. Surge o pecado. Surge o pecado original. Culpa da mulher. Culpa da mulher, né? Nós, então, a humanidade perdeu o paraíso, né? E por conta dessas culpas todas de Pandora e de Eva, não é? Nós, desde então, as mulheres cabem apenas ser submissas ao homem. Deve segui-los em tudo que ele mandar fazer. Então, e isso aparece, só Pierre, nas 3 maiores religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todas elas consagravam à mulher o dever de ser submissa ao homem. E a desobediência a isso era punida com muito rigor e muitas vezes sem nenhuma piedade. A gente vê que até a lenda de Pandora, ela trazia, obviamente, uma realidade politeísta, né? Uma realidade que a gente viu agora dos celtas e dos gregos, falamos há poucos, que a mulher era, de certa forma, valorizada pela introdução das grandes mentes, mas eram homens as grandes mentes, né? Então a Pandora, ela vem realmente, você vê que na politeísta ela cria essa questão da submissão para a criação, né, de grandes, e educação. E depois na monoteísta você traz dentro do criacionismo, adotado, né, pelo cristianismo, pelo judaísmo, principalmente, a gente traz mais uma vez Eva como essa maliciosa, né? Então, eu acredito que esses dois efeitos figurativos para enclausurar entre aspas as mulheres no sentido da liberdade,
elas ficaram no inconsciente coletivo, né, do planeta. E esse inconsciente coletivo, ele paira até hoje. Então, na pergunta da Silvia e da Anitta, tem uma passagem de Leon Denis que a gente pode trazer que serve isso. A mulher é mediadora no domínio das crenças, né? Mesmo com essa subjugação criada por essas figurações. Sempre serviu de intermediária entre a nova fé que surge e a fé antiga que definha e vai desaparecendo, no papel de intermediário, não só da médium, daquela que a gente falou, né, da que tinha a intuição e que criava os filhos, do amor verdadeiro, né, do ágape, que na verdade surge, né, o verdadeiro ágape surge do amor mãe e filho. E então foi o seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, e ainda o é na presente data. E o Espiritismo traz isso de forma magnífica, né? Trazendo o não sexo dos anjos, a necessidade de estarmos de mulheres, de estarmos homens nas demais encarnações. Além disso, falando em judaísmo e catolicismo, o próprio Leon Denis fala que essas religiões não compreenderam a mulher, a quem tanto deviam. Seus monges e padres, vivendo no celibato, longe da família, não poderiam apreciar o poder e o encanto desse delicado ser em que enxergavam antes um perigo. Então, na verdade, essas figurativas de Pandora e toda essa questão, né, que ela falou da mulher, dessa necessidade de Joana d'Arc e tudo mais, mostra o medo do homem em relação a essa grandeza das mulheres. E se você for trazer, né, também Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1858, Kardec diz: sendo a mulher mais finamente, obviamente a espiritualidade através de Kardec na Revista Espírita, sendo a mulher mais finamente desenhada que o homem, indica naturalmente uma alma mais delicada. Assim é que, nos meios semelhantes, em todos os mundos, a mãe será sempre mais bonita que o pai, porque é ela que a criança vê primeiro, é para a figura angélica de uma jovem que a criança volve seus olhos sem cessar. É para a mãe que a criança seca seu pranto, apoia seus olhares, ainda fracos e incertos. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. Isso está na Revista, né, da Espírita, 1858. Né? Então você vê, está no Consolador de Emmanuel, né, da edição de 2003, na página 342. Essa mesma linha, e lá, na dezembro de 1860, Kardec, em relação à mulher, diz: para que continueis a dominá-la, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes aviltá-la, foi porque a temeis. Sim. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque receastes a sua influência. Somente em seu coração não pudestes opor barreiras. Que coisa mais linda, não é? Que coisa mais linda. Mas eu lembro aos ouvintes, né, que a função, o espiritismo é é o consolador prometido. Sim. Portanto, ele vem, né, esclarecer, ampliar, não é, aquilo, o Evangelho, a Boa Nova, como Jesus bem disse, né? Eu ainda não posso vos dizer tudo, mas mandarei o Consolador prometido, que vos esclarecerá todas as coisas. Nesse sentido, eu agora lembrei Jesus, Sim. não é? Em relação às mulheres. Jesus não discriminou em nenhum momento as mulheres, e muito pelo contrário, ele as valorizou, tratava com consideração, com respeito, com amor, defendia os seus direitos, né? Haja visto em inúmeras passagens. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, da passagem da mulher adúltera. Sim. Não é? Que foi um momento crucial
na vida de Jesus aqui, encarnado, né, onde ele poderia ali ter antecipado a crucificação, a depender da resposta, não é? A questão de Madalena, né, de Maria de Magdala, a conversa de Jesus com a samaritana, né? E ali ele, com todo o respeito, sabendo quem era, né, a samaritana, como Jesus se relacionava com as irmãs Maria e Marta, né? Inclusive de uma forma de muito respeito a Marta, quando ela pergunta a Jesus por que é que Maria não a ajudava, e Jesus, em vez de responder rispidamente ou de alguma forma mais impositiva, diz o quê? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, não é? Então, a viúva de Naim, a mulher hemorroísa, então tantas as mulheres, né? Já falei em Maria, não é? Então, tantas as mulheres com que Jesus se relacionou, mostrando, e olhe, naquele povo, né, com o judaísmo, como a gente está, né, impondo as restrições à mulher e a submissão ao homem, e Jesus ultrapassa todas essas barreiras, nos ensinando em diversas passagens como devia ser tratada a mulher, não é? Pierre, eu gostaria de trazer ainda, não é? Não sei se há tempo, um comentário sobre uma das leis naturais que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a lei da igualdade, né? Nesse capítulo da lei da igualdade, eu escolhi, né? Eu estou aqui para não errar, algumas questões que eu acho importantíssimas nessa discussão, no papel, né, do espiritismo, né, na forma do que o espiritismo considera a mulher. Antes de você começar essas perguntas, eu gostaria de comunicar que nós estamos aqui com 8 países, né, nos ouvindo: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique, Bélgica, Noruega e França, totalizando 734 ouvintes nesse momento. Então, muito obrigado a todos vocês, né, por estarem nos escutando, e vamos continuar com a igualdade, né, para tentar, a lei da igualdade. A lei da igualdade, buscando realmente valorizar essas magníficas mulheres. Né? Muito obrigado, queridos ouvintes, queridas ouvintes também, né? E eu estava comentando com Pierre e Márcio sobre a lei da igualdade, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3. Nessa lei trata de várias questões, mas em relação à mulher e ao homem. Então, na questão 817, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Né? A resposta é maravilhosa, não é? Porque vai à raiz da questão. A resposta é a seguinte: não outorgou Deus a ambos inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Fantástica, né? Ora, claro que são iguais, ambos têm inteligências, ambos têm capacidade de escolha entre o bem e o mal, né, de conhecer e de escolher, e através dessas escolhas poder progredir, né? Então, eu lembrei nesse momento de um poema do Victor Hugo, né? Victor Hugo, que também é do século XIX.
E nesse poema, é um poema grande, muito bonito, ele ressalta esse equilíbrio entre homem e mulher como parceiros da evolução. E ele diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher é o mais sublime dos ideais. E encerra afirmando que ele está colocado onde termina a terra e ela onde começa o céu. É tudo a ver com essa questão do entendimento da ligação físico, né, espiritual. Não é? Muito bonito esse poema, ele todo é muito bonito. Aí na questão 818, Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? O que é que você acha que é a resposta? Você lembra? De onde provém? Eu acho que de toda... Da inferioridade da mulher em certos países. Acho que eu diria de uma forma mais moderna, do inconsciente coletivo que se foi pregado através dessas né, de Pandora, de Eva e de tudo isso, do medo do homem, né, da mulher estar na mesma situação. Mas vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos responde. Ele diz isso e mais alguma coisa, só que de forma bem reduzida, viu? Ele diz assim: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Viu só? Viu só? É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. E olha como conclui essa resposta: entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Veja. Muito bom. E você vê, né, que de uma forma simples ele envolve tudo que a gente falou aqui, né? Desde a questão figurada da criação da mulher, né? E do desrespeito a Deus, né? Por elas feitas no paraíso e por Pandora também, né? Filha de Zeus, e além de todas as injustiças, né? Que nós vivemos nesses né, quantos séculos que as nossas mulheres sofrem. É fantástico. E lembrando que essas perguntas, nossos ouvintes, elas não são do século XX, né? Elas são do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, de 1857. Isso, né? Isso, é século XIX. Mas veja, já que você está tão entusiasmado, veja a questão 820, caros ouvintes. A pergunta é: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Bom, a resposta divina. Veja bem, Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizar. A mulher tem menor força física, mas maior sensibilidade para a delicadeza das funções maternais e o amparo dos seres fracos a ela confinados. Então, o uso da força, né, como disse anteriormente na questão do predomínio injusto e cruel, não é mas o Kardec ele não fica só nesta questão, ele vai, né, esmiuçando, e aí faz essa pergunta. Mas a questão 821, queridas ouvintes, é mais ainda, não é, nesse sentido. A pergunta é: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta: sim, maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. É o que falo, né? Que foi falado aqui no Leon Denis.
É fantástico como, né, as perguntas de Kardec, nesse primeiro programa que a gente sempre traz à luz da doutrina espírita, e falando de igualdade e do papel sócio-espiritual da mulher, a gente vai para a terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente tem as respostas muito antes, né, da busca dos direitos, né, e trazidas pela espiritualidade de uma forma tão natural e simples. Com respostas concisas, né, diretas. Nesse aspecto, veja bem, a díade, como dizia Melanie Klein, a díade mãe e filha, não é? É insubstituível. É insubstituível. Então, as relações, as primeiras noções de vida, sabe-se hoje, é desde a vida intrauterina. Não é? Desde a vida intrauterina, as relações entre, tanto as relações do ponto de vista psíquicas, quanto do ponto de vista espirituais, entre a mãe e o filho que está durante a gestação. Até essa aproximação, porque às vezes os ouvintes que não são espíritas, essa aproximação do espírito, né, que vai reencarnar através da mãe, essa ligação forte do amor, ela começa muito antes até do próprio processo da gestação, da fecundação. Isso. O espírito às vezes se aproxima antes, meses, anos, e começa aquela empatia, aquela construção do amor, né, da mãe e filho. Sem nos esquecermos, Pierre, que as relações entre a mãe e o filho, as relações espirituais, podem ser relações de aproximação entre dois espíritos afins, exatamente, não é? E que se consolidam através dessa nova reencarnação no amparo mútuo, ou de espíritos que precisam reconstruir reajustes, laços, né? Que só a maternidade poderia possibilitar, né? Então, você poder estar gerando e cuidando de alguém que você que foi o que do ponto de vista espiritual, um inimigo, né? Que tem grandes dificuldades. Então, fazer brotar o amor entre essas duas pessoas, através das relações afetivas e amorosas e de cuidado da mãe com o filho, e de respeito e de obediência e de cuidado da mãe com o filho, isso é uma coisa maravilhosa, né? Só assim para a gente entender várias coisas que Jesus nos disse. Uma delas, amai o vosso inimigo. Outra delas é que nós todos, né, somos irmãos e que vamos sim ser perfeitos, porque ele diz: sede perfeitos, como perfeito é meu Pai, e o meu Pai é amor, não é? Então, e a gente tem nesse processo a importância desse processo da maternidade, que só vem, né, através da mulher, mostra realmente a questão não só do amar os vossos inimigos, mas num nível antes de reconciliar com os seus adversários. Quanto antes, né? Quanto antes, né? Enquanto estás, né, a caminho. Então isso mostra realmente como a providência divina trabalha e como a mulher tem um papel espiritual na evolução do planeta, do ser, do cosmos. Por quê? Porque sem esse amor materno, a gente não conseguiria nem ter essa reconciliação. Então, por isso, né, aos nossos ouvintes aí, a responsabilidade da maternidade, né, e o entendimento, porque às vezes os nossos filhos não são tão afins em alguns momentos, né, porque vocês têm a magnitude de receber adversários e, através do amor materno, fazer essa conciliação divina, né? Nesse sentido, Pierre, o Leon Denis, mais uma vez, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
ele diz, bem bonito isso, né? O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. Né? Então, nós temos uma pergunta aqui que vem de acordo com isso, que a gente, né, da Fernanda do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Como a doutrina espírita, eu acho que tem tudo a ver com o que você colocou aí, como a doutrina espírita pode clarear para nós, ouvintes, a compreendermos o enclausuramento de muitas mulheres? Porque se Jesus prega a fraternidade, o amor, que amor um ser pode irradiar ficando em celas como o pior dos condenados. A Fernanda realmente ela pegou no que o Leon Denis falou, né? Eu acho até que você poderia repetir essa fala, né? Da repreensão. As sociedades que deprimem a mulher deprimem-se a si mesmas, né? A responder a Fernanda, não é? Talvez eu volte a falar ainda na lei da igualdade, quando eu lembro a questão 822. Kardec pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta é: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Que coisa. Não é? Então, e ainda continuando, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da humanidade. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, a Fernanda nos pergunta sobre as mulheres que, neste momento, né, ou ao longo da história da humanidade, foram ou estão enclausuradas. De fato, tolher a liberdade, e isso é uma outra das leis morais, uma lei natural, que é a lei da liberdade. Tolher a liberdade é marchar contra o progresso e denegrir a sociedade. As mulheres, os homens, em qualquer que seja a situação, se estão tolhidos da sua liberdade, se estão sendo submetidos à força. E aí eu lembro, por exemplo, o grande período da humanidade em que homens escravizar outros homens, sejam homens ou mulheres, era culturalmente aceito. E era sinal até, não é, de sabedoria e de força, não é, de prestígio, de poder. Então, as guerras entre as nações
não é? Traziam como fruto de vitória os escravos, né? Os escravos que poderiam ser até reis, rainhas, homens e mulheres cultos, né? Homens e mulheres de toda espécie, né? De toda classe social, para o resto das suas vidas sendo escravos. Nós aqui no Brasil, né, temos uma história muito triste de escravidão, e há muito pouco tempo é que, entre aspas, libertamos os escravos, mas o fizemos de uma forma ainda tão precária, pobre, que esses escravos eles foram libertados, né, do ponto de vista da lei, mas na realidade eles continuaram escravos, porque eram analfabetos, porque não tinham condições de sobrevivência, porque não conheciam nada fora da fazenda ou da propriedade em que trabalhavam, não é? Então foi uma liberdade sem dar as condições para uma vida, né, produtiva, de qualidade, uma vida digna. Então, evidentemente, Fernanda, a humanidade ainda está caminhando, como bem disse o Kardec, nesse programa evolutivo em que já fomos muito piores, né? Se a gente lembrar, né, de fases da humanidade em que era legal, era normal, era culturalmente aceito, essas, por exemplo, a escravidão dos homens, né? Veja bem, os homens na Idade Média, eles seguiam para as guerras ou seguiam para as lutas, e as mulheres, suas mulheres, ficavam como? Com um cinto de castidade. Né? Não é o fato de estar impedida de fazer sexo, é o fato de estar presa, né, dominada, com um dono, portanto, e viver, não é, numa situação de promiscuidade em relação à saúde. Sim. Porque, né, não sei se você conhece, mas os cintos de castidade impediam, inclusive da higiene pessoal, né? Então, de fato, os espíritos ainda em evolução, imperfeitos, que se encontram enclausurados, é preciso que eles atentem que a oração, que a vigilância, que entender essa situação como uma oportunidade de crescimento é um lado da questão. O outro é que a sociedade, não é, entenda que não pode prosperar ainda com práticas desse tipo, e amplie e se organize em lutas, não é, para evitar que isso aconteça. Não sei se eu pude lhe responder a contento, Fernanda, mas para a doutrina espírita, o homem e a mulher têm que ter liberdade, principalmente porque é através da liberdade que pode haver a escolha. Há os 3 pilares, né, para a doutrina, que são 3 pilares na vivência de Allan Kardec, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, é impossível haver, não é, esses 3 pilares numa sociedade que enclausura, que escraviza, que submete, seja homens, seja mulheres, a leis em que predomina apenas
a força, o poder e a intransigência. Muito bom, Delza. Que aula de Delza Gitaí na noite de hoje. E estamos terminando, Delza. Você quer fazer as suas despedidas? Quer falar mais alguma coisa? Eu estou emocionado com o nosso programa de hoje, porque eu sabia que Delza ia dar, né, realmente uma aula sobre essa questão da mulher, né, do seu papel sócio-espiritual e como o nosso espiritismo é rico, e se a gente se debruçar sobre ele, a gente tem muitas respostas aí que muitos movimentos não conseguem ter ainda. Estamos terminando. Eu também me emocionei, né, porque a gente vê que ainda falta tanto a fazer, ainda falta tanto a evoluir. E olha que estamos falando no mundo ocidental, não é? Mas ainda há, né, culturas, religiões, né, que escravizam de uma certa forma, dependendo de como, das estratégias, das táticas, a mulher e as transformam apenas em objeto. Eu acho que a luta ainda é muito grande, Pierre, mas eu acho que quando a gente fala em luta, a gente parece que está se lembrando de guerras físicas. No entanto, a maior luta é a luta íntima. E essa luta é uma luta de homens e de mulheres. É a gente procurar, né, fazer a leitura das nossas próprias sombras, né, onde nós estamos, né, nesse momento em relação aos nossos preconceitos, às nossas intolerâncias, a nossa incapacidade do exercício da alteridade. Onde é que nós estamos? Onde é que eu estou em relação, inclusive, a referenciar em outra mulher uma proposta de vida como Jesus nos trouxe, não é? Nós nos dizemos cristãos, né? Nós nos dizemos espíritas, mas ainda somos espíritos muito imperfeitos. As nossas qualidades negativas, né, ainda existem como contas de multiplicação, enquanto que as positivas ainda estão na primeira equação matemática, que é somar algumas pequenas vitórias. Então, que Deus nos ajude, que Jesus permaneça, né, em nós. E muito obrigado a todos os ouvintes, quase 800, não é, Márcio? E a vocês por fazermos este programa. No dia 27 de março é o segundo programa com o mesmo tema, e aí teremos uma convidada muito mais entendida, né, com muito mais conhecimento sobre o papel, a história socioespiritual da mulher. Delza, muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado aos ouvintes e às ouvintes. Márcio Eduardo aqui trabalhando fortemente, Claudinha lá em Campinas. A todos vocês, nossa gratidão. Em especial a Delza hoje pela emoção que nos trouxe aqui nos estúdios, a emoção que com certeza atingiu o coração de cada um de vocês. Para terminar o programa de hoje, eu gostaria de trazer um texto que pode já ter sido falado parcialmente no nosso programa, de Leon Denis, do livro No Invisível, que mostra um pouco dessa questão da igualdade, que mostra um pouco do entendimento da mulher no seu papel sócio-espiritual. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter.
O moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-as, e sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra em sua missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da terra às do espaço. O materialismo, não ponderando senão o nosso organismo físico, faz da mulher um ser inferior por sua fraqueza e a impele à sensualidade. Com o espiritualismo, porém, ergue de novo a mulher à inspirada fronte, vem associar-se intimamente à obra de harmonia social, ao movimento geral das ideias. O corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Pelo espiritismo se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa desde então a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial nas obras da divina inteligência. Muita paz, meus ouvintes. Chegou a hora da gente construir a paz.